Seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao PIBcast, e nós estamos aqui realizando mais um podcast, mais uma entrevista. Eu sou o pastor Rodrigo Brilhante e aqui comigo está... Alba, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria ter você aqui com a gente. Já peço a você que dê like, compartilhe esse podcast aqui, que vai ser uma conversa muito preciosa. É uma alegria estar aqui, com um casal maravilhoso que nós vamos desfrutar de experiências, de curiosidades, de testemunhos, né, a respeito da obra missionária, e é uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui presentes juntos. Bem, então hoje nós estamos aqui com os missionários Ayrton e Thalita. Eu gostaria então de que vocês se apresentassem um pouco, falassem um pouco aí de vocês e sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Obrigada. Obrigado, pastor Rodrigo, Alba. Meu nome é Ayrton e é um prazer estar aqui nesse podcast. Somos casados há 15 anos, eu e Thalita, e somos casados, na verdade, há 16 anos e há 15 anos como missionários da Missão Novas Tribos do Brasil. E aí temos atuado no Amazonas, moramos numa tribo, né, e trabalhamos ali. Temos 2 filhos, o Arthur e a Elisa. O Arthur tem 6 anos de idade e a Elisa tem 3 anos, e moram junto conosco lá na aldeia. Perfeito. Vocês são do Acre, Thalita também. Sim, somos do Acre. Longe, Terra hein? boa, viu? Terra boa. Ali faz muito sol, muito calor. Muito calor. Então, Uau. se você for lá, ar-condicionado não é luxo, né? É necessidade. Ayrton brincou falando que ali é um sol para cada um. É um sol para cada habitante, né? Agora está começando o verão lá, então o período agora é de muito calor, de seca, né? Muito calor, verãozão. Vocês são missionários, trabalham numa tribo no Amazonas. Já já a gente vai falar um pouco mais Certo. sobre essa questão, mas eu queria que vocês contassem assim para nós um breve histórico de como foi o chamado de vocês, né? Como que vocês se prepararam para o seminário, vocês já foram casados, se conheceram no seminário, como que foi essa questão de ir para o seminário, relacionamento com a igreja de vocês, essa decisão realmente de servir ao Senhor de uma maneira integral. Certo. Então, era solteiro ainda, não namorávamos, né? E aí eu fiz uma viagem missionária junto com, inclusive, um pastor que é aqui de Vitória da Conquista, pastor Emídio Viana, e fizemos essa viagem em um rio no Amazonas, no estado do Amazonas. E ali eu pude conhecer uma aldeia, e quando nós chegamos naquela aldeia, fomos conversar. Então foi eu e um outro missionário e um pastor. Nós gastamos 2 dias de barco, né, uma voadeira. Voadeira é um barco de alumínio. E quando nós chegamos naquele lugar, tinha muitos indígenas, né, naquela aldeia. E aí eu lembro que o cacique, ele chorava, dizendo que o sonho dele era ter um missionário na aldeia. Sim. Eu era um jovem, tinha 18 anos de idade, e fui só para ajudá-los, para guiar o barco, né, para pilotar aquele barco. E aí eu vendo aquela necessidade, eu escorado num canto lá da escola, só olhando, né, Quantos anos você tinha, mais ou menos? em torno de 18 18 anos. anos. E olhando e eu pensando, rapaz, na minha cidade, em toda esquina tem uma igreja, e há aqui um povo que chorando para ter missionário, né? E nem tão distante, né? Não, era distante, né? Foram 2 dias de barco, é um barco que anda muito bem, né? Se fosse um barco normal, não seria um barco de alumínio, né? Mas um barco normal gastaria em torno de 5 a 6 dias, É né? que eu penso, pensando na Bahia, né? Bahia, para chegar lá é muito tempo, mas... Sim, mas era distante, né? Uhum. Mas aí foi assim, né? Vendo a necessidade. Quando nós voltamos para a cidade, né? O pastor me convidou para ir num acampamento. E aí eu fui para o acampamento. No acampamento foi onde eu conheci a Missão Novas Tribos do Brasil. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em Peniel, até então não sabia, não conhecia. E durante aquele acampamento, eu voltei daquela tribo bem desafiado, né? Rapaz, tem tantas igrejas na minha cidade e há uma necessidade, né, entre esses povos. Há povos ainda que não conhecem do Evangelho. Então fui bem desafiado.
Quando eu fui para o acampamento, aí eu decidi, não, eu vou entregar a minha vida para a obra missionária. Isso foi em 2005, né. E aí voltei para a cidade, né, fui para acampamento. Quando eu voltei para a minha igreja, isso foi em outra cidade, acampamento, eu falei para o meu pastor, que era o pai da Thalita, né, Sim. casei com a filha do pastor. Então, eu conversei com ele e falei que eu queria, ir para o seminário, mas eu queria ir para Peniel, e eu queria ser um missionário entre os povos indígenas, né. E aí eu fui para o seminário, eu tinha saído do Acre só até Rondônia, né. E aí eu entrei num ônibus, né, a caminho de São Paulo, com um mapa na mão. Isso foi em janeiro de 2006, depois que a igreja, né, passamos um ano orando e tal, e finalmente a igreja me enviou, depois de um ano, né. E 2006, janeiro de 2006, eu deixei o Acre 3 dias e 3 noites dentro de um ônibus. E aí tem uma história interessante, que quando eu cheguei em São Paulo, na Barra Funda, Sim. rapaz, a polícia me pegou lá, né, e aí eu ganhei algumas coisas, né, livros e tal. E aí quando eu cheguei na Barra Funda, que eu desci do ônibus, aí a polícia 6 policiais já me encostaram, e aí foi bem interessante a Tem um história, cara né. Alguém que diferente vem do aqui. Acre, né? Vem do Acre. Fronteira E com a aí Bolívia. e aí, o que você vai levando nessas malas, né, cadê o bagulho? Eu falei: "Ué, tá aí, né". Mas eu falei, né, eu não sabia que era a droga que eles estavam querendo. E aí eles me revistaram e o sapato eles tiravam, né. Nossa Foi bem senhora. interessante, né. E aí fui para Peniel. Eu lembro que quando eu cheguei em Peniel, que eu fui tirar o meu sapato, depois de tantos dias dentro do ônibus, né, arrancou o solado, né, porque o pé estava inchado. Interessante. Nisso, então, você já praticamente cresceu conhecendo Thalita, que eu tô entendendo Isso, isso, na isso mesma mesmo. igreja, É. né. Uhum. E Thalita, e como que foi? Então Ayrton foi primeiro para o seminário. Não, Não. Thalita foi primeiro. Ah, Thalita foi primeiro, então você foi atrás dela. Não, mas É, não foi. seminários diferentes. Isso, Eu fui para o perfeito. sul de Minas, a Thalita foi para o Ceará. Ai, e Mas na mesma época? Não. Não. Ah, tá. Então, Eu conta fui aí. para o seminário em 2001. você. O meu chamado foi quando eu era criança ainda. Como meu pai era pastor, tinha muita influência de missionários nos visitando, e aquilo se tornou uma paixão para mim, né. Eu não queria ser outra coisa, eu queria ser missionária e mãe. Uhum. E hoje Deus Graças a me Deus. presenteou com essas 2 oportunidades de servi-lo, né. Então eu fui para o seminário em 2001, Seminário Batista do Cariri, no Ceará. E depois de 3 anos me formei, né, e voltei para o Acre para trabalhar na minha igreja. Então lá que a gente já se conhecia, né, e quando eu vim para minha igreja trabalhando com crianças, jovens, adolescentes, né, a Surdos e gente mudos também. surdos também, Surdos. e aí a gente foi se estreitando os laços, né, a gente já se conhecia demais, éramos muito amigos, e então, depois do primeiro ano dele de seminário, a gente começou a namorar. Namoramos 2 anos à distância e depois Sim. casamos e juntos fomos para Shequina. Sei. Perfeito. Então foi Uhum. assim o processo. Que era lá no Mato Grosso? Mato Grosso do No Sul. Mato Grosso do Sul ainda. Uhum. E fala um pouco pra gente, pro pessoal que está nos acompanhando aí, talvez que não conheça essa escola Shequina, Certo. porque o Instituto Bíblico Peniel é o seminário onde vocês vão se preparar teologicamente, Isso. e você Uhum. também fez seminário se preparando teologicamente. Uhum. E Shequina, né, essa escola, ela seria o quê? Certo. O nome já é diferente, né? Isso. Pessoal que não conhece já é difícil até de pronunciar. Uhum. Mas aí a gente tá vendo passo a passo, né? Uhum. Primeiro foi a Sim. teologia, que é Sim, importante, e sim. depois. Nós então, depois de ser desafiado, né, e decidi, né, ir para o seminário, como a Thalita falou, eu fiz Peniel, sul de Minas. A Thalita estudou no Seminário Batista do Cariri, Uhum. que era em Juazeiro, do Norte, na verdade no Crato, né, Crato. no Crato, do lado de Juazeiro do Norte. Então, né, nessas 2 escolas a Peniel, né, nós estudamos, o teológico, né, Sim. a Bíblia, né, e aí depois, como nós queríamos trabalhar, eu, né, queria trabalhar com, e aí depois a Thalita também, já casados, e
Aí fomos estudar naquele tempo era seminário, hoje é o Centro de Treinamento Missionário Shekinah, né? Naquele tempo eu acho que era seminário, que era Shekinah também. E lá em Shekinah, naquele tempo era no Mato Grosso do Sul, hoje é a escola em Goiás. Tanto Peniel como Shekinah, as duas escolas da Missão Novas Tribos do Brasil, então vai preparar obreiros que têm esse desejo de trabalhar com povos indígenas, né? Então fui para o Mato Grosso do Sul, já casado com Thalita em 2008, e lá a gente recebe todo um treinamento para trabalhar nesses lugares isolados, né? Em plena selva amazônica, por exemplo, né? Eu sempre falo, o pastor Rodrigo e Alba, que se não fosse, claro, tem Deus, mas se não fosse esse treinamento, certamente eu já teria saído lá de onde a gente trabalha, né? Que é um lugar bem isolado, daqui a pouco a gente vai poder falar mais sobre isso, mas Shekinah nos prepara para isso, né? Então, Shekinah você tem treinamento, por exemplo, na área de linguista, né? A linguística. E aí para qualquer lugar do mundo que você for, você recebe uma base para chegar lá e começar a estudar uma língua, né? Por exemplo, você faz fonética, né? Que são os sons universais. Então o indígena fala comigo, eu vou anotar foneticamente, porque eu estudei lá, né? Eu sei como que faz. E aí a gente vai poder comunicar, né? Foneticamente, mesmo que você não conheça aquela língua, né? Então, se eu for para o Japão, eu vou ouvir o japonês, eu vou anotar foneticamente, e aí vai. Então, você estuda a área linguística também. Lá a gente recebeu treinamento de sobrevivência na selva. Ficamos 42 dias no meio do mato. Nós construímos a nossa casa e tudo mais, fogão a lenha, como fazer tijolo para fazer um fogão a lenha e tudo mais, né? Então, um pouco também na área de saúde, né? O básico de enfermagem, e outras, sobrevivência de selva, né? Como eu falei, também aulas de barco, ensinava a nadar, ensinava a pilotar barco, né? Então, é um treinamento muito bom. Eu diria para aqueles que querem ser missionários, né? Nessa área precisa, sim, passar por um treinamento como esse, né? Transcultural, né? Que Treinamento a pessoa pode usar em transcultural. qualquer lugar do Pode mundo, usar né? em qualquer lugar do mundo. Uhum. né? Inclusive, Alba e eu, nós estudamos, né? Nós somos Sim. filhos de Peniel e Shekinah, nós estudamos lá também. E para mim foi muito desafiador. Eu gostei demais de estudar, porque lá você tem um estudo muito profundo de gramática universal, Sim. Sim. né? Linguística, fonética. Então, você tem uma gama de ferramentas que você vai estudar. E eu gostei demais quando eu fiz o treinamento de sobrevivência no meio do mato, que a gente ficou 3 semanas, Uhum. e inclusive o estágio dentro de uma tribo. Sim. Né? Nossa, para mim foi uma experiência magnífica. Daí a gente teve a oportunidade de, na tribo, no estágio, você colocar em prática todas aquelas ferramentas que a escola te dá. Isso. E aí você aprendia a língua, você aprendia a cultura, você aprendia expressões práticas ali da tribo. Para mim foi magnífico. Para Alba, Foi também, quando você falou dos fonemas, aprende esse alfabeto universal, né? Eu já encontrei pessoas que têm essa dificuldade de compreender como o missionário adquire a língua, porque japonês, inglês, francês tem um material vasto de Sim. áudio, de escrita que você tá pronto. sim. Uhum. Só que o missionário, ele nunca teve acesso àquela língua, ele nunca ouviu. E nem tem algo extra, né, para ele ir pesquisando, né? Sim. Como, Na língua. talvez para o pessoal entender melhor, como na prática o missionário, então, que nunca ouviu aquela língua, ele vai começar a aprender. A gente falou do alfabeto aqui, mas talvez na prática você poderia dar um exemplo de como ele adquire para conseguir comunicar. Certo. Uhum. Quando nós chegamos para trabalhar onde nós trabalhamos, né, com o povo no Amazonas, eles não tinham nada na língua, né? Então não tinha dicionário, não tem dicionário, não tem uma gramática. Nada O grafado. que eles tinham apenas era uma Cartilha. cartilha muito simples, Sim. então já tinha um alfabeto. Entendi. E aí, a partir daí, chegando lá, aí a gente vai ouvindo eles conversando, né? Por exemplo, como que fala isso aqui? Aí ele vai falar, Kuchu.
Aí a gente anota foneticamente, né? Porque a gente não conhece a língua, né? Como você falou, a gente nunca ouviu daquela língua e não tem material nenhum, né? Para você ir lá na Sim, internet e pesquisar. pesquisar, copo significa kutchu, então não tem. Aí a gente vai anotar tudo foneticamente, né? E aí as primeiras comunicações, né? Eu tô com fome, eu quero água, são frases de sobrevivência, né? Então a gente vai aprendendo essas frases aí, tudo foneticamente, né? Anotando, né? A fonética é o som universal, né? E aí mais para frente, à medida que você vai ouvindo, né? A língua vai ouvindo, aí você começa, como já tinha um alfabeto, em lugares que não tem, o missionário vai criar o alfabeto, né? E aí é a partir do nada, né? Do zero, né? E aí vai criar o Che alfabeto e aí vai embora, né? Vocês chegaram lá na tribo, já tinha uma cartilha. Sim. Muito Foi simples, né? missionários antigos, antes de vocês, que produziram? Eles produziram também, né? Os missionários que viveram lá há 40 anos, mais de 40 anos atrás. E aí depois eles tiveram que sair, né? Não puderam mais continuar naquele lugar. Eles fizeram algumas cartilhas, né? Então tinha essas cartilhas e depois os professores estavam elaborando também uma cartilha simples, né? Mas já tinha isso aí, né? E aí a partir daí a gente começa, né? O missionário a elaborar esses materiais, E né? eu acho interessante essa informação que você nos trouxe, porque o trabalho missionário dentro de uma tribo, dentro de uma aldeia, ele vai eternizar a língua e a cultura, Exato. porque ele vai grafar, Sim. né? Ele vai ensinar o povo a ler a sua própria língua. Então acaba realmente eternizando. Então você vê o benefício Sim. do trabalho missionário até nessa, vamos dizer assim, nessa área social, né? Então eles vão aprender Preservação, né? preservação da língua, da cultura. Sim. Então essas questões a certeza. gente vê a importância do trabalho missionário nesse quesito. Sim. Uhum. Eu lembro de um professor lá de Shequina, seu Alfredo, ele disse que quando você chegava na tribo, as palavras elas iam passar por cima de você, assim, como se fossem ondas. Uhum. E eu morei numa tribo um período também, e andando com o povo no mato, era isso, eu sentia como se fossem ondas, que eram muitas palavras sem sentido, Sim. mas depois de um tempo, seu ouvido vai ficando fino e o cérebro, ele é fantástico, né? Sim. Ele faz um trabalho incrível e aí, aos poucos, você vai entendendo uma coisa aqui, outra colar, você vai fazendo as ligações e é fantástico que Sim. o ser humano, Deus deu essa capacidade de aprender, né? Sim. E deixa eu contar um segredo, o Ayrton, ele foi meu professor de barco. Os dois, né, a Thalita, foram líderes quando eu estudei em Shequina. A gente vai chegar ainda nessa parte aí, Sim. mas foi ele que me ensinou a pilotar barco. Legal. Então, hoje eu sei bater um barco, graças a Deus. Por isso que pilota muito bem, Sei né? afundar um. Quem me ensinou a barco foi o cunhado dele, o Dario. Dario. Que a irmã dele também é missionária. Missionário e trabalha lá Artemisa. trabalha em Shequina, né? Shequina. Canal muito joia. Daí vocês fizeram, então, Shequina, né, essa parte, é 1 ano e meio de Sim. curso, né? Isso, O teológico, 3 anos. 3 anos. E Shequina, que seria uma parte mais prática, linguística, missiológica, né? Isso. Também. Você estuda antropologia, muita coisa ali, 1 ano e meio, né? Isso. E aí conta pra gente como que foi esta escolha para a tribo, como que vocês pararam numa tribo no Amazonas, com Certo. tantas possibilidades, né? Certo. Tantas Sim. possibilidades. Vocês poderiam ter ido pro Nordeste, tribos Nordeste, no Sul, né? O Brasil é muito vasto. Aí como que vocês pararam no Amazonas? Certo. Então, quando eu fui para Peniel, eu queria trabalhar naquela tribo que eu tinha visto o missionário, o indígena, né, o cacique da aldeia, pedir missionário. Então, eu fui com o coração de eu vou voltar e trabalhar com aquela tribo. Era o sonho daquele indígena. Então, fui, fiz o treinamento. E quando eu estava em Peniel, aquele pastor, o pastor Emídio, entrou em contato com a Missão Novas Tribos do Brasil, né, que é a missão que a gente faz parte, pedindo missionário. Eu fui visitar uma aldeia, eles estão clamando, eles querem missionários, né? E aí, né? Vamos ver se... Aí passou um tempo, teve um missionário, inclusive aqui da Bahia, ele decidiu, ele queria conhecer porque ele queria trabalhar lá. E é uma história bem interessante porque a liderança da missão foi lá para conhecer, então, essa tribo, né, que a gente tinha visitado. E aí, quando eles chegaram à tarde, os missionários chegaram à tarde, né, para conhecer essa tribo e ver, uma sondagem, a gente chama de sondagem, né?
Então, quando eles chegaram lá à tarde, esse mesmo cacique que tinha chorado no dia que eu fui lá, ele tinha falecido naquele dia. Então, eles Horas estavam velando o corpo daquele cacique, Que pedido. né, que tinha pedido missionário, né? Então, o sonho do cacique era ter missionário, ver missionário na sua aldeia, e ele não teve o seu sonho realizado, né? Depois os missionários entraram e hoje estão trabalhando lá, né? Mas aquele cacique indígena, ele não teve esse sonho realizado, né, de ter um missionário na sua aldeia, né? E aí depois o pastor me ligou, né? Ó, a gente chegou lá e tal, né? E aí tinha falecido naquele dia, né? Isso aí pesou muito. Pesou muito, né? E aí os missionários foram lá, formaram uma equipe, né? Era um casal e 2 solteiros, e aí eles foram trabalhar naquela tribo, né? Então, já estava formada uma equipe ali, e aí Tinha eu espaço mais para você. começamos, né, a orar para um outro lugar, né? E aí quando eu visitei o Acre de férias, eu fui visitar essa aldeia onde eu moro hoje, né? O mesmo pastor Emídio pegou vários pastores e aí fomos lá fazer uma visita para esse lugar. E lá eles estavam também clamando, né? Olha, a gente quer missionário. Nós tivemos missionário aqui no passado, há 40 anos atrás, e a gente quer, né? E aí fomos, quando terminamos o curso, né? Aí a gente fomos para a cidade e aí tentar a entrada, né? Porque aí tem toda uma burocracia para poder entrar, né? Então ficamos quase 2 anos ali na cidade mais próxima tentando entrar, né? Então foi assim, né? Eu conheci essa aldeia depois, vendo a necessidade, oramos e o Senhor confirmou para a gente trabalhar naquele lugar, né? Uhum. Que perfeito. E pensando assim, trabalhando lá, os desafios de vocês aprenderem a língua e a cultura, porque era uma língua nativa que vocês não falavam, né? Uhum. Mas como que foi esse desafio, as dificuldades de vocês de iniciar, de começar essa aprendizagem da língua, da cultura? Como que conta um pouco pra gente? Certo. Então, nós não tínhamos até então autorização para morar naquele lugar, né? Naquela tribo. E aí foi bem interessante que nós ficamos na cidade mais próxima, a cidade de Sena Madureira, no estado do Acre. E aí, então dali como a gente não podia morar ainda dentro da tribo, nós fizemos o seguinte, a gente ia lá, ficava uma semana, aí saía, né? Aí nós ficávamos na casa dos indígenas, né? E aí depois de fazer amizade, né, ter um bom relacionamento já com o povo lá, eh nós estávamos lá quando aconteceu algo bem interessante, que uma índia foi picada de cobra. E aí, a partir daquele evento, né, nós pegamos aquela indígena, colocamos no nosso barco, a gente já tinha um barco e levamos para a cidade, né. E aí aquilo lá abriu as portas, né, para a gente morar lá. Então, finalmente recebemos autorização para morar naquele lugar, construímos a nossa casa e nós não conhecíamos a língua ainda, mas como a gente tinha passado, né, por Shekinah, né, que é o treinamento, né, aí começamos a anotar tudo foneticamente, né, e aí é um desafio, né, porque é um povo que tem a sua língua própria, tem a sua cultura própria, que é totalmente diferente da nossa, a sua cosmovisão é totalmente diferente, né. Então a gente chega naquele lugar, a gente tira os nossos óculos, os óculos éticos, né, e aí coloca os óculos para tentar enxergar o povo, de acordo como ele se vê ali, né, porque o único diferente lá somos nós, né. Sim. Então chegamos ali, é um desafio, né, é outra cultura, é outra língua, não tem energia, um lugar que tem muitos insetos, distante de tudo, né, então é um desafio, né, para nós, né. E aí a gente vai se adaptando e Sim. tudo mais, né. Eu lembro de uma história que Thalita contou, que me impactou bastante, impactou minha esposa, que você está conversando com uma indígena, né? Uhum. E você viu a necessidade de aprender a língua. Sim. Fala essa história pra gente. Então, eu era recém-chegada lá e uma indígena que é casada com um ribeirinho, ela frequentava a igreja da comunidade de ribeirinhos, né. E ela ouviu lá na igreja sobre o inferno,
mas o português dela é bem precário e ela não conseguia transmitir essa ideia do que era o inferno, e até porque não faz sentido culturalmente, né. Uhum. Então ela queria que falasse para a irmã dela: "Missionária, você pode falar para minha irmã sobre esse lugar, porque eu ouvi, parece que é algo bem terrível, mas eu não sei comunicar, passar isso para ela". Aí eu fiquei assustada, né, porque eu não sabia nada na língua. Como é que eu vou agora falar para essa mulher sobre algo tão profundo, se eu não sei falar ainda na língua dela, né. Então eu falei: "Se ela tá pedindo para eu falar, eu vou falar português, né, o que eu sei". E aí eu falei como se eu estivesse ensinando uma criança, né. Sim. Falei que era um lugar terrível e tal, fui explicando as coisas e ela me olhando e fazendo assim, e eu: "Gente, será que ela tá entendendo alguma coisa, né?". Até que eu terminei de falar e ela falou assim, eu falei: "Você entendeu o que eu disse pra você, alguma coisa?". Ela falou: "Não entendi nada". Nossa, E eu achando que ela estava entendendo alguma coisa, né. você se esforçando ali. Prestando Aí eu atenção, mas Isso. Aí eu peguei nos braços dela, assim, eu olhei bem nos olhos dela e falei: "Então você, por favor, me ensina a tua língua, porque eu tenho certeza que você não quer esse lugar. E esse lugar é um lugar terrível, né, você precisa de ouvir de Jesus". Uhum. Então Pre aquilo foi algo impactante na minha vida, Sim, que eu precisava me esforçar, né, para aprender. aprender a língua. E marcou bastante esse início, né. Uhum. Porque se não fala a mesma língua, não tem como Não, não fala transmitir o a mensagem do coração, né. evangelho. E outro aspecto interessante é a cultura, né, que tem que falar também dentro da maneira que eles veem o mundo para compreender a palavra, né. Exatamente. É totalmente diferente, né, a nossa visão, da visão de mundo deles, né, aquilo que eles falam que às vezes para nós não tem sentido, para eles é a verdade, né, faz muito sentido para eles, né. Hum. Então realmente cultura também é muito importante nesse momento, né. Uhum. Uhum. E além dessas dificuldades de língua, de cultura, existe a dificuldade regional do local, da tribo, né. Uhum. Inclusive ela é isolada, né, ela não fica tão próximo Não. de uma cidade, ela é Uhum. isolada. Ah, pra você chegar numa cidade, a distância como que seria? Então, seria um dia inteiro de barco e às vezes até 2 dias, né, eh, porque tem um período, né, que o rio está bastante baixo, né, então a gente tem essa dificuldade, pra viajar quando o rio está baixo, né. Tem cachoeiras, são ondas, né, Uhum. tem muitas pedras, e quando a gente vai passar nesses lugares requer muito cuidado, às vezes de vez em quando tem barco que vira nesse Sim. lugar, Naufraga, né. né. Então são Então, normalmente lugares difíceis isso de é passar. interessante que às vezes o pessoal pode pensar: "Bom, se é rio é aquela viagem tranquila, suave, né, você vai ali naquela maresia tranquilo", mas não, tem as dificuldades do próprio rio, né, Sim. e os E aí perigos, né. tem os perigos, né, e paus, né, topo, né, às vezes você não vê que ele tá ali debaixo da água, né, quando se bate, né, então, tem esses perigos, né. Então mas hoje a gente pode chegar, lá na tribo de helicóptero, né, Uhum. Missão tem um helicóptero, pode falar mais sobre isso, né, mas, e aí é 40 minutos, né, O que agiliza, Que agiliza rápido, muito, né. mas de tem um 2 custo. dias para achar para 40 Isso. minutos. E ele Agiliza. costuma falar uma frase que eu acho bem interessante, que o helicóptero é para milionários e missionários, né. Realmente é isso, né. Cada vez que a gente anda no helicóptero, eu me emociono toda vez, porque é algo fantástico. Quem pode chegar na sua casa de helicóptero, Sim. né. É, Uhum. Então isso é as coisas que Deus faz. é só milionário ou missionário É, mesmo, né. exatamente. É uma bênção para o Senhor Ai. Muita ter bênção. essa agilidade, porque a gente imagina realmente como que E é. até em momentos de crise, né, Sim. será que Sim. acontece alguma coisa e precisa ser rápida a Já retirada? E já o que aconteceu já, né. Por exemplo, quando a gente vai eu uma vez um indígena ele cortou a sua artéria, né, ele foi pra roça, estava sozinho lá e ele cortou a artéria. E aí eu fui socorrer ele com o meu barco, né, eu tenho um barco, né. E, rapaz, aquele indígena ia morrendo, né, nós saímos da tribo, às pressas com ele, né, e o sangue não estancava e aquele indígena ele só gritava assim: "Não deixa missionário, não deixa eu morrer, missionário, não deixa eu morrer". E, rapaz, você passar horas no rio viajando com um camarada quase morrendo, então foi bem difícil, né, aquela situação, né.
e graças a Deus ele não morreu, foi por muito pouco. Nós chegamos à noite, né, na cidade mais próxima, né. Mas com o helicóptero, né, nessas emergências, né, que já aconteceu, né, da gente tirar o nosso filho porque estava passando mal, né. Então a gente passa por tudo isso, a gente está num lugar isolado, não tem energia, é um povo que tem a sua língua, a sua cultura que é totalmente diferente da minha, como eu já falei, lugar que tem muitos insetos. Para chegar na cidade você precisa de um pão, né, você não vai lá comprar, é muito caro para você sair, né. Então, normalmente a gente vai, Leva tudo, pra né? tribo, leva tudo que precisa, e aí você tem que conviver com aquilo ali que você levou por pelo menos 2 meses, né. Então, com 2 meses, quando não tinha um helicóptero, aí eu precisava sair para a cidade, fazer as compras, enfrentar essas cachoeiras, né, tinha todo esse desafio. Às vezes a Thalita ia, às vezes ela ficava, né, então era bem difícil, né. E agora não, o helicóptero leva essas compras a cada 2 meses, né, e isso faz com que o missionário permaneça mais tempo, né, Uhum. dentro da tribo, né, sem precisar sair tanto, né, e com isso o trabalho anda, né, as coisas Uhum. agilizam, né, mas de fato o helicóptero tem sido uma bênção, né, tanto para nós que usamos, também para os outros colegas que Uhum. trabalham na região, né, que também têm desfrutado dessa ferramenta, né. Você citou várias vezes a questão de muitos insetos. Às vezes a gente fica pensando que isso é algo irrelevante, Um mas mosquitinho aqui, um Não pernilongo é acolá. me irrelevante, não. parece que é algo que atrapalha muito, incomoda muito, né. Questão Sim, de pernilongo, parece que alguns locais do norte chama de carapanã, né, sim. mosquito, assim, então realmente é intenso isso aí, e incomoda, né. Eh, Muito. Thalita pode falar, né. Lá tem todas as pragas do Egito, é outro jargão dele, né. Eu morei numa aldeia que alguém falou, repetiu isso daí, porque lá também as pragas do Egito estavam lá. Exatamente. É algo bem desafiador, Uhum. porque temos todos os tipos de bichos, né. Insetos. Insetos, mucuim, meruim, eu não sei se você sabe todos esses nomes, mas lá tem todos, Pium. mutuca, pium, né, borrachudo, Marimbondo. isso, maribundo e a carapanã que a gente chama lá, que aqui é o pernilongo. Isso, Pernilongo. é. Isso. Só que Então lá eu falava que elas são mais são robustas, gigantes. e E elas as penetram ferradas as roupas, né. exatamente. Então isso é bem desafiador, né, quando a gente principalmente porque é uma região muito quente, de muito calor, né, então você tem que estar de manga comprida, de calça, de meia, e tem dias que ainda um pano no seu ombro para você de vez em quando Sim. fazer assim. Então com aquele calor é uma exaustão muito grande. Quando dá à noite você pode ter ficado o dia inteiro sentado, mas você está muito exausto, porque Uhum. aquilo, né, Tipo muito pano né. e muito calor, né, e muito bicho, E então os bichos sugando, né, e os sugando o bichos, né, sangue. sugando. Quando eu cheguei lá Dá no feridas nas crianças, né. Uhum. Uhum. Ainda mais esse desafio com as crianças. Isso. Dá É. feridas, né, muita ferida. Quando eu cheguei lá onde eu trabalhei, o pessoal viu meu braço e falava: "Apani", que era tipo, na língua era lisinho, Apani, porque Espera um mês aí. Espera um mês aí. exatamente, que É. eles ficam muito com feridas e depois fica, mais grossa a Grossa a pele, pele, por isso. conta de tantas feridas que teve, né. Aí Uhum. passou igual isso aí, espera um mês. Então É, fica, esse não é um sei se desafio. a região conhece o ralo, né, de ralar milho, ralar alguma Sim. coisa, né, fica igual o ralo, né. Fica. Então aquela Acredito. pele É aquela grossa, né. grossa. Então por isso que a gente precisa estar de manga comprida, né, de calça, de meia, né, por causa desses insetos, né. Os nossos filhos, eles estão sempre, eh, teve até um irmão uma vez: "Rapaz, os filhos de vocês estão na aldeia sempre de Pijama? pijama?" Aí: "Não, é por causa eles precisam estar de pijama o dia todo por causa dos insetos, então é a roupa mais fina e mais fresquinha que a gente achou para eles usarem, né". Uhum. E Então passar o dia, pra passar o dia imagina aquele calor. se protegendo dos mosquitos, né, então Uhum. eles passam o dia todo de pijama, né, mas é por causa dos mosquitos. Malária é comum. Necessidade. Na Não nossa é, região Não? graças a Deus em não. outras regiões ali sim, Sim. mas da onde nós moramos não. Uhum. Fala um pouco pra gente aí na questão, assim, cultural dos relacionamentos. Como que é um pouco esse relacionamento na cultura com famílias? E eles também, têm as suas roças, né, então cada família normalmente tem a sua roça, e eles plantam na roça a mandioca ou a macaxeira, né, planta a banana, e aí com isso aí eles fazem N tipos de pratos diferente, né. Então eles sempre falam: "Ó, na nossa mesa", que é um pouquinho diferente o contexto de mesa, é no chão,
né? Eles não comem numa mesa como essa aqui, né? Todo mundo sentado no chão, as crianças e tudo, os adultos e todo mundo, né? Então eles falam, na nossa mesa não pode faltar a banana ou a macaxeira, né? E aí tem uma diversidade de coisas que eles vão fazer, né, com esses dois. Farinha Ah, e tal. aí eles fazem a farinha, né? Que já foi Fazem, algo implementado, né? foi Que depois não de um é, tempo, né? não é cultural Sim. deles no passado comer farinha, mas eles já aprenderam com outros. Aprenderam Mas eles já com tinham os macaxeira ou não? Sim, já já, a tinha. macaxeira já tinha, aí eles Interessante. comiam cozida, fazia, machucava, Mas não produzia farinha no não, começo. a Não, farinha não. no Foi começo não, depois. foi Foi depois que foi plantado na cultura, né, isso, né. Então eles hoje já comem a farinha, né. E- E aí às vezes eles plantam milho, Sim. né, e aí do milho também dá para fazer muita coisa, né. Uhum. Às vezes a melancia também, tem ano que eles plantam a melancia, né. E lá como, tem a época de plantar, né, e aí eles vão colocando, né, dependendo da sua época, eles vão plantando, né. Planta Sim. isso, mudando de cultura, né, pensando nas plantações, né. E para vocês aí, chegando lá, uma alimentação de caça, às vezes, diferenciada, qual foi o alimento mais diferenciado que vocês experimentaram ali? E aí o pessoal que estão assistindo vão poder entender agora, eu vou só explicar para nós um pouquinho de cultura, como é diferente. Estava assistindo um dia o jogo em casa, numa quarta-feira, e tinha um indígena lá que estava assistindo o jogo junto comigo, né, então, na nossa casa não tem sofá, todo mundo senta no chão, e aí eu e ele assistindo o jogo, né, numa quarta-feira. Veio o intervalo. E aí no intervalo veio a propaganda de um sanduíche, né, de um desses que vende aí no shopping, né. E aí aquela propaganda do sanduíchezão, aquela coca, né, e eu Coca-Cola. tô lá assistindo aquilo, né. Água na boca. E aí Nada. eu peguei e falei assim: um sandubão desse aí agora, né. Aí o indígena que estava sentado no chão do meu lado ele falou assim: um jacaré muqueado agora, né. Então isso é a diferença de Cultural. cosmovisão, né. É. Na minha cultura, um sanduíche ia fazer toda a diferença com a Coca-Cola, né. Para eles seria um jacaré, muqueado é o mesmo que defumado, né. Defumado. Então, um jacaré defumado agora, né. Então isso é diferença de cultura, né. Interessante. Alba, para você passou um bom tempo numa tribo também, Aham. qual foi a sua alimentação diferenciada? Eu acho que o macaco marcou, que foi a primeira carne que eu comi lá. Eu Que também. a missionária que preparou até, que ela ganhou um pedaço, que lá também é assim, eles dividem tudo. Uhum. E eu achei bem diferente, uma carne escura, esse Bem macaco era bem escura. escura, Uhum. e eu gostei. Agora, tinha carne do veado, assim, que pra mim era top, que eu achava muito Isso. saborosa. Muito saborosa mesmo. Mas lá eles tinham muita fartura. É uma região de muita fartura e eles todo dia traziam em casa. E os meninos lá, as crianças que vão levar. E aí eles mesmo num pratinho assim, colocava, por exemplo, o peixe, num pratinho pequeno, mas eles sempre carregam na cabeça. Eles não carregam a gente assim, pode ser rindo com o pratinho e o pedaço da minha carne ou o peixe que todos os dias eles me davam. Era um povo Olha muito só. querida. A maioria Sim. do pessoal do norte que eu converso, eles falam que a melhor comida de caça é a paca. Também gosto. Muitos falam que Eu é também muito gosto. saborosa, Pra né. mim também é a melhor. Agora, pra mim, a mais diferente que eu comi foi a carne de anta, quando eu estive numa tribo. Pra mim eu nasci Sim. e cresci em São Paulo. Comi uma carne de anta, pra mim foi muito diferente ali. Lá a gente comia também carne de anta. Conta pra gente um pouco também como que foi a experiência de vocês de lecionar em Shekinah, porque vocês tiveram que Certo. sair, né, por necessidade de saúde, Uhum. sair um pouco da localidade, mas o que eu achei interessante é que vocês saíram e, apesar das dificuldades de saúde, não ficaram parados. Vocês se alojaram ainda numa das escolas da missão, né? Sim. E tratando saúde, mas também trabalhando, né? Como que foi esse Sim. desafio de ser missionário e agora ser professor? Nós entramos para trabalhar na tribo em 2012, né, e aí a Thalita sempre teve alguns problemas de saúde, né, e em 2016 nós saímos para um período como esse que nós estamos, né, que nós chamamos de divulgação, onde nós vamos visitando algumas cidades, algumas igrejas, pregando, desafiando as igrejas para a obra missionária, né. E
Então nós voltamos para a tribo em 2017, depois de ficar um tempinho fora. A Thalita fez uma cirurgia naquele ano. E quando nós voltamos para a tribo, depois de 3 meses que a Thalita tinha feito cirurgia, voltou todos os problemas que ela tinha. Aí fomos para a cidade, para Rio Branco, a capital do Acre, e lá a Thalita tratando e não melhorava. E aí a médica, não, seria interessante vocês procurar tratamento em Goiânia, né? Thalita tinha endometriose profunda. E aí fomos para Goiânia e quando nós chegamos lá, depois de uns 2, 3 dias, a gente recebemos uma ligação do diretor lá da missão, e ele disse, olha, vocês não estão de férias, vamos trabalhar, né? Enquanto trata saúde, vamos trabalhar, né? E aí fomos para o CTMS, que não é distante ali de Goiânia, né, em Goiás, a 80, 90 quilômetros, né? Então, enquanto estávamos no CTMS, lá no Centro de Treinamento Missionário Linguístico, né, nós fazíamos esse tratamento em Goiânia. Então, foi uma experiência boa para nós, e no começo até difícil de se adaptar novamente, porque a gente Choque já... cultural. Foi um É, choque. Eu tive. Você tá lá no meio do mato, então 5 anos lá vivendo no meio do mato, né? De repente você tem que vir para Cidade. a cidade, aí um contexto totalmente diferente, com horários estabelecidos, então foi bem... no começo a gente estava totalmente perdido, né? Com horários e tal, porque lá no meio do mato a gente não se preocupa nem com o dia, né? Tanto Uhum. faz ser a Tudo segunda... parece que é domingo, é segunda, É, terça. olha, não, Tudo a mesma não, coisa. Calendário. para a gente não fazer tanta diferença. E de repente a gente se chega assim no meio de um lugar onde tem horário para tudo e tal, né? Mas foi uma experiência muito boa, né? Poder desafiar os alunos que Uhum. estavam se preparando ali, né, para aquilo que eles iriam enfrentar. A gente tinha acabado de passar, né, por uma Uhum. aldeia, ou estávamos morando numa aldeia, né? Então foi um tempo muito bom para Sim. nós, de desafios também, de aprendizado, né, para a nossa família, né? Uhum. E também poder desafiar os alunos, né? Inclusive pastor Rodrigo, a Jéssica, né? Uhum. E outros, né, que fomos seus líderes, né? Então foi um tempo muito bom para nós, de aprendizado e também de poder desafiar os indígenas. Tem muita coisa que eu mudei na minha mente enquanto estava ali, né? Trabalhar com vários colegas que tinham Pensamentos. pensamentos diferentes, né? Uhum. Mas nós estávamos caminhando na mesma direção, no mesmo barco. Se o barco afundar, nós estávamos juntos. Então isso me ajudou muito, né? Porque hoje eu tenho um colega lá dentro da Uhum. tribo e lá a gente é 24 horas juntos, né? Uhum. Então me ajudou muito enquanto eu estava no centro de treinamento a lidar com o colega, com as suas diferenças. Nós somos diferentes um do outro, né? Uhum. Mas nós estamos caminhando no mesmo barco, na mesma direção, e o que a gente quer ver é aquele povo sendo alcançado pelo evangelho, né? Então foi um tempo muito bom ali Amém. no CTMS, né? Uhum. Para mim, no começo foi aquele choque, né, também cultural, me sentindo perdida, meio que inútil, mas não era inútil não. Depois a gente foi se encaixando e teve trabalho pra gente também. Mas uma coisa que marcou lá foi trabalhar no presídio. Eu ia junto com uma aluna e a gente teve um trabalho lá com as mulheres no presídio. Então para mim foi muito maravilhoso, né. Me senti também mais útil, né. E era um presídio feminino, não? Era uma Tinha ala ala feminina ala que vocês feminina que a trabalhavam, isso. eu ia Eu com lembro quando estava lá que alunas. tinha e alguns iam, a Isso. irmã também fazia esse trabalho evangelístico cronológico, né? Isso, foi muito, muito, Ali muito na bom. cidade. Que bom, Uhum. viu? Uhum. Oportunidades, né, que Deus vai dando. Exatamente. Porque o missionário ele não para, né? Onde ele Não. está, o evangelho tem que ser anunciado, né? É isso Isso. mesmo. Que bom, viu? E como vocês, assim, foram líderes, professores também, Deus usou vocês para preparar candidatos ao campo missionário. Qual que seria a orientação, pensando aí no público aí que está assistindo, está pensando em talvez alguns jovens, não só jovens, né? Qualquer pessoa que Deus chamar, querer servir a Deus de maneira integral, o que vocês talvez diriam para eles? Como se preparar? Uhum. Como que seriam essas etapas aí, a pessoa que está com esse desejo de por um seminário? Certo. Vou olhar para essa câmera aqui, olhar para você. Primeiro você tem que trabalhar aqui, né? Nós queremos ser missionário, né? Se eu quero ser um missionário, eu preciso começar aonde eu estou. Eu lembro muito de Filipe, né? Lá em Atos, capítulo 8, Sim. nós vamos ver Filipe aonde ele estava pregando, né? Uhum. Então a gente precisa, tem jovens que chegam para o pastor, eu quero ser um missionário.
mas o camarada nunca trabalhou ali na igreja, né? Então precisa trabalhar. A outra coisa que eu diria, às vezes a gente com pressa de anunciar o evangelho, de pregar, aí, olha, eu quero ser um missionário, mas eu não quero estudar, eu já quero ir já. Uhum. Então não faça isso. Se Eu disse prepare, no né? começo, né? E se eu não tivesse passado por um treinamento missionário, um treinamento linguístico, eu já teria voltado, porque você não aguenta, né? Você sofre muito, né? Com Uhum. um treinamento, imagine, né? Sem um treinamento, né? Sim. Então, se você quer ser um missionário, estude a Bíblia, né? Primeiro o teológico, né? Uhum. Depois, quer ser um missionário entre um povo transcultural, ah, vá para um centro de treinamento. Hoje eu diria que o CTMS, né, que é o Centro de Treinamento Missionário e Linguístico da Novas Tribos, eu diria que é um dos melhores da Uhum. América Latina, né? Então, é um seminário muito bom. Então, vá, se prepare, estude com o coração aberto, eh, com o desejo, ou com o coração aberto para onde Deus te mandar, você está disposto a ir, né? Uhum. Mas Uhum. eu diria que é algo fundamental passar por um centro de treinamento, né. Eu alerto Eu sempre. diria, Pode falar. eu diria mais, também, muitas vezes a gente coloca critérios para o que Deus tem para nós, né. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né. Abre o coração e se você vai fazer parte de uma missão, Uhum. deixa com que a missão te oriente, a não ser que você tenha algo que você não E pode, algo específico, como uma enfermidade, algo, ó, nesse ponto eu não posso, porque eu preciso de um tratamento mais de perto, tal. sim. Mas a não ser, abre o coração e deixa o Senhor te levar para onde Ele quer. Vai ser sempre o melhor lugar, né, onde Deus quer nos usar. E eu diria mais uma coisa, ô pastor, eh, filhos não impedem de a Uhum, gente ir para determinados lugares. A gente Uhum. tem filhos, né, temos 2 filhos, de 6 e de 3 anos, e eu acabei de passar lá no centro de treinamento, né, trouxe uma palavra lá, para os alunos que estão estudando, porque depois nós ficamos 4 anos lá no CTMS, né, Uhum. Shekinah, né, e depois voltamos para a tribo, né, em 2019, né. Ah, então eu acabamos de passar lá, e aí eu disse isso para eles, né, e eu digo isso para você também que tem um desejo de ser missionário, né. De repente você tem filhos: "Ah, eu não vou porque eu tenho filhos". Os filhos, eles não impedem de a gente Uhum. viver nesses lugares. Da mesma maneira que o Senhor cuida dos seus filhos aqui em Vitória da Conquista, na cidade, Ele cuida dos nossos filhos na aldeia, né. uhum. E já teve dias difíceis, mas a gente viu a boa mão do Senhor cuidando dos E nossos quem diria filhos. se não ia ser difícil aqui também, É, né. E exato. lá eu durmo de janela aberta, é quente, mas eu posso dormir de janela Uhum. aberta e eu desafio você a dormir de janela aberta que ninguém dorme, né. Então os filhos, eles não impedem que você vá para esse lugar. "Ah, mas o meu filho estuda já". Não sei se a gente vai falar mais sobre isso, né, daqui Vamos. a pouco, né, mas a a Thalita, por exemplo, ensina os nossos filhos em casa, né. Sim. Então o homeschooling, né, então Uhum. você tem essa opção e daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso, né. Uhum. Mas eu achei super interessante você já ter entrado nesse assunto, porque nós vivemos hoje numa cultura e num mundo de desvalorização da família. Uhum, Uhum, E colocam, muitas vezes, o filho como sendo um empecilho para uhum, você seguir sua carreira profissional e tudo aquilo. O filho, nesse contexto, acaba sendo uma pedra no caminho. E uhum. não enxergam como a palavra de Deus diz que filho é bênção do Bênção. Senhor. Feliz o homem que enche a sua aljava. Né, Uhum, então tá falando que realmente a bênção do filho, de ter uhum, filho, mas infelizmente a gente vive nessa cultura sim. onde é contra a natalidade, é contra, uhum, parece realmente ter filhos. E Deus cuida. Filhos não são impedimentos de missionários estarem trabalhando numa tribo, como vocês bem colocaram, né. uhum. E esse desafio, pensando aí no ensino educacional dele, né, escolar, como que vocês encaram? Porque vocês estão numa localidade mais isolada, né. Sim. Talvez outros missionários que estejam numa tribo mais próxima da cidade, ele pode, se assim ele quiser, ter o apoio talvez de uma escola e tudo, né. E numa tribo isolada, quais seriam as opções e como que vocês fazem também? Uhum. Hum, Então, teria uma opção que seria enviá-los para uma escola de ribeirinhos, né. Uhum.
mas a gente como família escolheu ensinar em casa, Sim. né. Acho que é um privilégio também, né, desafiador, mas é um privilégio, né. Poder ensinar as primeiras coisas sobre o Senhor, porque a escola vai com isso também, não podemos separar coisas do Senhor e coisas escolares, né, acho que as 2 coisas sempre do cristão está interligada, né, então poder ensinar as primeiras coisas sobre o Senhor e sobre o que o Senhor nos proporcionou. Lá no começo já tem a matemática na criação, já tem o português, já tem a geografia, já tem a história, né, então tudo está interligado e poder passar isso de uma forma com o olhar de Deus é um privilégio para mim e para o meu esposo, né, que ele também que acolá nos ajuda. Então, é um desafio, mas é um privilégio, né. Então ver o meu filho lendo, algo que eu consegui transmitir com a graça do Senhor, ver o meu filho fazendo a decisão dele diante do Senhor, que isso foi fantástico também, de ver ele fazendo essa decisão e ainda querer alcançar os amiguinhos dele. Então, para mim tem sido um privilégio, né, desafiador também. Acho que você falando de privilégio, na perspectiva dele, sem dúvida, quando ele crescer, ele vai lembrar como um privilégio, que caminhou, a mãe esteve ali próximo, ensinando aquelas primeiras coisas, Sim. ele não vai esquecer, né. Sim. Então ele vai ser muito abençoado. E você falando nisso, a gente entende que o jovem muitas vezes tem aquela possibilidade da obra missionária, mas Deus pode chamar casais, né, famílias para se envolver, não é empecilho, né, o casamento. "Ah, casei, então já era, não vou poder mais". Mas sem dúvida, se o Senhor falar o coração, o casal com os filhos podem se envolver, Sim. engajar, e até pessoas mais velhas, que quando eu estudei em Peniel, tinha uma senhora que ela fez o seminário depois das filhas já terem crescidas, ela era Sim. viúva, aposentada, e ela foi para o seminário porque era um desejo, antigo dela, e ela ainda serviu ao Senhor, aí na Uhum. missão Novas Tribos durante alguns anos, então Sim. Uhum. A gente tem vários exemplos, né, de pessoas que já 50 anos de idade, um filho já grande, e aí resolve, né, serem missionários, né, então o filho não impede, né. Então, nós ensinamos os nossos filhos em casa, né. Tem essa escola ribeirinha que a Thalita citou, mas Sim. é bem É distante, né, longe. todo dia Sim. teria que ir de barco, Uhum. e assim, a escola bem precária, né, lá no fim do mundo, né, ou no início do mundo, né, bem distante de tudo, né. Então a gente tem essa opção hoje, né, de poder ensinar o filho em casa, e também, salvo engano, depois dos 10 anos, 12 anos, a missão ela tem uma escola para filhos de missionários, né, e se a gente decidir, quiser, É a uma gente opção, né. pode é uma opção deixar os nossos filhos naquela escola, né, Em Manaus, e Então os Paranaquara, né. professores são missionários. então, todos São os missionários. professores são missionários, e aí eles vão, continuar o ensino, né, com os nossos filhos, né. Então a gente tem essas opções e então os filhos, né, não impede, né, Isso. de aqueles que querem ir para E serem missionários. interessante porque, infelizmente, existem muitos mitos contra o ensino domiciliar, homeschooling, né. Uhum. Um deles é a questão da socialização. "Ah, mas ensinar em casa, o filho não vai ser socializado", e essa questão. Colocam isso como se a escola fosse detentora da socialização, e não é. Né, quem Exatamente. faz, o homeschooling, ele tem normalmente a sua socialização. Por exemplo, você tem um convívio com a igreja, os amigos da igreja, você Sim. convive com todo mundo, o pessoal da sua comunidade. Uhum. Então escola não é detentora da socialização, é um dos mitos Hum. que colocam para tentar Sim. barrar, né, talvez o homeschooling, o ensino domiciliar, mas é uma bênção, porque é uma educação supervisionada. Você Uhum. sabe o que está sendo ensinado para o seu filho, você sabe tudo que está sendo passado, você não fica refém, talvez, de ideologias que o filho possa estar recebendo da escola, professores ou de amigos, né, talvez pessoas até mal intencionadas, né. Sim. Então você tem uma proteção e você não está isolando ele da sociedade, pelo contrário, você está inserindo de uma maneira melhor, benéfica e protegendo seu filho emocionalmente, protegendo seu filho, teologicamente, espiritualmente, né, e emocionalmente, todas as áreas, né. Sim. Então a gente vê benefícios. Infelizmente tem sido muito atacada, mas é algo bom para o missionário que está numa tribo isolada, como vocês falaram, Sim. filho não é impedimento, não é impedimento.
É bênção Eu- do Senhor. É benção. E o homeschooling, assim, com o método que a gente trabalha, que é o Classic Conversation, talvez tenha algumas mães aí assistindo, Sim. que também trabalham com esse método. Para mim, eu fiquei apaixonada, porque é preparar o meu filho com a visão de Deus, né? De que ele tem um impacto nesse mundo, faça Uhum. diferença neste mundo. E até mudou a minha visão de que, eu só vou ter 2 filhos, que hoje as pessoas estão querendo ter 1, 2 filhos. Gente, a gente tem que colocar a população nesse mundo para que eles sejam diferença, porque está Uhum. perdido o nosso mundo. E eles podem ser luz. Se eu tenho um, vai ser só uma luz. Se eu tenho 2, vai ser 2 luzes Sim. nesse mundo, né? Então, é o que Cristo deseja de nós, né? Eu até brinco e falo que hoje o islamismo ele tem crescido dessa maneira, de uma Então, forma orgânica, porque eles não são missionários, eles então, crescem pela natalidade. Então, quando alguém islâmico se casa, ele não vai criar um cachorro, ele vai querer ter filhos e não são poucos, são muitos. Então, é dessa uhum. maneira que eles crescem muito, né? E doutrinando não com a verdade de Deus, mas doutrinando eles para fazer diferença. Quem nasce dentro do islamismo vai ser islâmico, né? Exato. Então, o cristão, ele pode, se assim ele desejar, né, Uhum. também encarar isso como uma bênção do Senhor, Uhum. né, e criar os filhos no caminho do Senhor e ter a probabilidade, lógico, né, do filho crescer no caminho do Senhor e se converter ao evangelho sendo luzeiro Uhum. neste mundo, né? E eu Sim. acredito que ajuda também aos pais a questão daquela responsabilidade que os pais têm, mas que às vezes delega a educação para a escola, Sim. a vida espiritual da criança para a igreja, o momento de Exatamente. lazer para a tecnologia, e aí o filho cresce distante dos pais, Uhum. e porque os pais acham que estão sempre fazendo o melhor. Os pais desejam o melhor, mas nessa nossa cultura, o melhor ele está sendo muito modificado. Sim. Uhum. Então, tem famílias que enchem a agenda do filho de muitas atividades, mas não investe tempo, não Uhum. investe vida nos filhos, achando que não, é porque eu quero que um dia ele seja um médico. Assim, algo que eleva ele socialmente, Uhum. mas não tem investido quanto ao seu caráter, né? Uhum. De saber quem é essa criança, o que a habilidade que ele terá futuramente e que lhe dará ali uma direção de vida como vocação, né? As Uhum. pessoas hoje estão também criando filhos para exercerem posições de poder e de retorno financeiro, mas não pensando na vocação que Deus deu para aquele ser humano, Exatamente. para ele se desenvolver no mundo. Uhum. E fica uma falha muito grande, pessoas aí deprimidas e inquietas, porque a vocação do seu coração era para algo, mas por conta da sociedade, fala, não, eu preciso desse status social, eu preciso desse patamar de vida. Uhum. E atrapalha a vida, né? Sim. Então o homeschooling eu Sim. acho que ajuda muito Muito. nessa proximidade de entender a razão do viver e o que Deus tem para Uhum. essa criança, né? Sim. E falando do homeschooling ainda, ele funciona. Uhum. O nosso filho mais velho tem 6 anos, ele sabe ler já. Uhum. Esse ano ele já leu 10 livros para a idade dele, né? Ó. Então, assim, funciona, né? Uhum. 10 anos, sabe ler, ele tá na igreja, o pastor lá fala a referência, ele vai procurar, até ele achar, né, ali o livro, o versículo que o pastor citou lá na frente, né? Então, assim, funciona, né? E é um privilégio para nós. Uhum. O homeschooling, ele coloca Deus como centro, né, De da tudo. matemática, o centro da geografia. Então, Deus é o centro de tudo Uhum. isso, né? Então, é um privilégio para nós pais poder ensinar os nossos filhos em casa, né? Numa sala de aula, o professor ele vai ter que dar aula para 40 alunos. Exato. Ele não vai conseguir adaptar a aula para a personalidade de um aluno. Ele vai Uhum. ter que ser generalizado em muita Sim. coisa e não consegue muitas vezes suprir a necessidade, a carência, as dificuldades, né? Uhum. Um ensino domiciliar, você vai adaptar o Uhum. tipo de ensino especificamente para aquela criança. Exato. Né? Então você realmente consegue ter um melhor aproveitamento em todas as áreas. Certo. E o positivo ainda mais, caso de famílias cristãs, é que você está mostrando a centralidade de Deus em todas as Isso. áreas. Exato. Né? Então Deus é o centro de tudo. Isso aí isso é magnífico. Fantástico. É magnífico, fantástico. Eu acho que, só rapidinho, eu acho que a maioria das pessoas não conhece muito, né, o método homeschool e tudo Uhum. mais. Eu peguei um voo de Manaus para Rio Branco e aí eu sentei no meio de 2 juízes, uma Uhum. juíza e um juiz, né?
E aí eles estavam conversando e eu no meio dos dois, né? E pá, aquela conversa, aí eu peguei e ofereci para, vamos trocar, né? Falei Aham. pro rapaz, era um rapaz novo, né? E aí os dois começaram a conversar, e aí eu vi que os dois eram juízes, né? Aí ele, gente boa, aí começou a conversar comigo, né? O que que você faz? Ah, eu sou missionário, e foi. Aí eu peguei e joguei uma pergunta para ele para provocá-lo, né? Ô, doutor, o que que você acha se chegar na sua mesa eh, alguma coisa relacionada a homeschooling que você tem que mandar o seu filho para a escola, o que que você faz? Uhum. Aí ele falou: "Não, a criança tem que ir para a escola", aí foi, falou o argumento dele, né. "E porque você como pai, você não tem condição de ensinar o seu filho em casa", ele disse, né. Aí eu peguei e fui para o meu argumento, aí conversei, pá-pá-pá, e no final ele disse: "Não, eu preciso estudar mais sobre isso, né. Ah, legal. Doutor, estude Mudou. porque vai chegar, né", que a gente é forçado às vezes a mandar, né, os filhos para Isso, a escola e tal. Mas enfim, só para dizer que às vezes é um pouco por falta de isso. conhecimento, né. Que o Uhum. pessoal às vezes só ouve mitos do Hum. homeschooling, mas não sabe a verdade, É, né, como Uhum. que realmente é, né. uhum, Então isso é mesmo. interessante. Uhum. Vocês tiveram esse check-in e vocês voltaram, né. Por que que vocês voltaram, sendo que fora vocês teriam a facilidade da cidade, a facilidade do que a cidade oferece tudo, né, então por que que vocês voltaram mesmo já tendo saído da tribo? Certo. Então, depois de ficar nós ficamos 4 anos, no centro de treinamento, né, e quando a gente decidiu não, na verdade a gente foi, mas sempre com o desejo de voltar para aquela tribo, Uhum, porque a chama no nosso coração, ainda estava acesa, né, desde o nosso desejo era de ver aquele povo sendo alcançado pelo evangelho. E o povo não conhece nada do evangelho, então o nosso desejo era de voltar e continuar o nosso ministério ali, a gente tinha certeza que o Senhor tinha nos chamado para ali, né. uhum, E quando nós estávamos para decidir: "E aí, volta ou não volta?", inclusive a gente recebeu o convite da escola, né, dos líderes ali: "Rapaz, fica, vocês são bênção aqui e tal", mas a gente conversou como família, né: "Não, vamos voltar". A uhum, gente não teve paz de continuar ali naquela escola, embora a gente sabia que iria ser bênção para os alunos, né, mas a gente pensa, Uhum. o Senhor estava nos dando paz, nos direcionando o retorno de volta, né, pra nossa casa, que é lá dentro da tribo, né. Então a gente decidiu voltar, vendo a direção do Senhor. Não, gente, vocês ainda pode fazer muito ali, né. Então nós uhum. voltamos depois de 4 anos ter ficado fora, né, voltamos e estamos lá até hoje, né, Que ali bênção. naquela tribo, né. Então a gente viu o direcionamento do Senhor, né, Uhum. pra nossa vida. E foi diferente, porque agora nós estávamos voltando, né, com o filho, né. Sim. Uhum. Antes não, antes era só eu e a Thalita, e eu sempre falo que a Thalita, se eu disser: "Amor, bora para debaixo d'água", ela vai junto comigo, topa Ela tudo, né. abraça, ó. Só que agora tinha filhos, né, então foi um pouquinho diferente, Uhum, mas assim, hum, voltamos e no começo teve aquela readaptação depois de um tempo fora, né, normal, uhum, e aí era a nossa casa ali, né, e aí foi uhum. embora, né. Então, a gente viu o direcionamento do Senhor para voltar A novamente. gente percebe a vocação, né. Eu falo para os nossos jovens, né, que Deus ele não trabalha com emocionados, Deus trabalha com Uhum, vocacionados. Que uhum, às vezes pode levantar alguém emocionado: "Eu quero ir para o campo missionário e tal", não tem, às vezes, vida de igreja, às vezes não tem, um trabalho dentro da igreja, não se envolve, ficou emocionado naquele momento: "Ah, eu quero, quero, quero". Deus não trabalha com emocionados, Deus trabalha com vocacionados. Os vocacionados, eles já começam aqui, uhum. trabalhando aquele maior serviço na igreja local. Se envolvem, trabalham, vão para evangelismo, ajuda isso e aquilo e tal, não sei o quê. Aí fica nítido para a igreja: "Opa, esse rapaz, essa jovem, esse jovem, esta pessoa realmente tem um chamado do Senhor, ela está mostrando serviço e quer isso. Então nos passa segurança e confiança de enviar. A Uhum. igreja enviadora, ela fica segura, porque já Uhum. viu o trabalho dele e confirmou: "Olha, já foi atestado, é Uhum. uma pessoa aprovada". Agora não tem como enviar uma pessoa que não se Exato. envolve. É um emocionado, emoção vem e vai, né, Uhum. emoção vai embora. Então quando ele pisar num nem precisa chegar na pisou num Aí ele seminário, volta na hora. já volta, é o Pior no chicote, né, campo. vai e volta, né. Aham. É, é isso mesmo. Obediência, né, também. Isso. Uhum, Obediência, convicção, né, daquilo que o Senhor queria para nossas vidas, né, e o direcionamento do Senhor, né, então isso nos ajuda muito a manter, né, a convicção.
não importa o que eu esteja passando dentro daquele lugar, né? Que tem momentos difíceis, tem dias que são bem difíceis, né? Você está no meio do mato, longe de tudo, longe da sua família, né? Então, a gente sempre precisa nos lembrar, né? Foi o Senhor que nos trouxe para cá, né? Então, eu tenho uma convicção disso. Então, o Senhor está cuidando. Não importa o que acontecer, o Senhor está cuidando, né? E aí, vai embora, né? No meu caso, né, tenho muitos problemas de saúde, então se eu desfocar, né, e começar a olhar para baixo, para as dificuldades, você que está em casa aí, que está assistindo também, vocês têm seus problemas. Sim. Se eu conversar com você, você vai ter alguma situação difícil que você tem vivido, né? Então, se a gente começar a olhar só para os problemas e esquecer de que é o Deus que está nos sustentando, que é o Deus da obra, né? Então, ou aqui ou lá, ele pode me sustentar onde eu estiver, né? Sim. Então, essa coisa da obediência, de focar em Cristo, deixar que Ele é o dono, Ele está conduzindo. Se Ele me quer lá, Ele vai me sustentar, né? Tanto financeiro, tanto emocionalmente, tanto com a saúde, né? Com os mosquitos Com os da vida, mosquitos. Todas as dificuldades com ali. as dificuldades, né? A gente lembra da história de Pedro, né? Pedro andando por sobre as águas, a partir do momento que ele parou de olhar para Cristo, Exato. olhou para as dificuldades, para o vento, para aquelas ondas, o mar agitado, ele começou a afundar. Mas quando ele olhou de novo, novamente para Cristo, Cristo o puxa, né? Exato. Então, É isso aí. independente se você está dentro de uma tribo ou se você é crente fora de uma tribo, a gente precisa estar olhando para Cristo, porque senão a gente afunda. As Sim. dificuldades Exato. nos puxam. Né? A tendência é essa, mas com Cristo no nosso barco, a gente chega em terra firme. Isso mesmo. E pensando nessa questão, quanto tempo vocês estão na tribo? Desde que vocês entraram até hoje? Quantos anos aí, mais ou menos? Sempre é complicado falar sobre isso. Porque daí teve talvez uma saída e tal, né? É bem complicado, porque Saúde, né? Com certeza. a Thalita já fez 6 ou 7 cirurgias desde que entramos na tribo, Sim. né? Então, o nosso caso é um pouquinho diferente, né? Uhum. Por causa desses problemas todos de saúde, né? Então, sempre é um desafio. A Thalita acabou de descobrir que tem lúpus, tem fibromialgia e tem esclerose sistêmica, né? Que inclusive eu acho que descobriu recente, né? É Bem recente, né? Recente. Então, assim, a gente sempre lutou muito com problemas de saúde, né? Então é um pouco difícil de falar de tempo, né? Sim. Porque nós entramos ali em 2012, fomos os primeiros a reabrir esse trabalho. Depois veio 2 moças trabalhar conosco, depois de 1 ano e meio, né? Nós já estávamos lá, ficaram 1 ano as 2, né? Saíram. E em 2017 veio os nossos colegas que estão lá até hoje, que é o Samuel e o Noab. Mas aí teve ano que nós tivemos que sair, ficar tipo 4, 5 meses fora para fazer uma cirurgia. Aí voltava para a aldeia para ficar 2 meses. Aí tava com 1 semana, aí vinha problema de saúde, a gente tinha que sair de novo. Então teve muito disso. Então é difícil falar de tempo, né? Sim. E aí depois ficamos 4 anos fora. E aí retornamos. E agora ficamos 4 anos na aldeia. Mas aí durante esses 4 anos veio a outra filha, né? E aí tivemos que ficar também um pouco fora para ter a outra filha. E aí durante o parto foi descoberto que a Thalita tinha uma outra doença, né? Aí tivemos que ficar mais cedo. Então assim, é bem difícil falar de tempo, Sim. né? Para nós, né? Mas Mais você vê ou que menos. muitas lutas na questão da saúde, né? Muitas luzes, a gente E sempre realmente lutou. a pessoa tem que ter convicção no Senhor, porque eu acho que essas lutas de saúde seria um grande argumento para falar, não, eu vou ficar, porque realmente tem problema sério. Ficar assim na cidade, né? Sim. Mas mesmo assim ainda entendendo que o Senhor está dando a oportunidade, né? Aproveitando enquanto é dia Sim. para servir ao Senhor. Sim. A gente sempre pensa assim, além da convicção que a gente tem, né? A gente tem boas justificativas para sair, né? Mas a gente pensa que, rapaz, aquele povo, e tem vários outros aqui no Brasil, ainda tem em torno de 90 etnias que não foram alcançadas pelo Evangelho. Então, há um grande clamor por parte dessas etnias. Ribeirinhos ainda precisam ouvir do Evangelho. Eu posso até falar um pouco mais sobre isso, mas aí a gente vê esse tanto de necessidade e é difícil alguém querer ir para esses lugares, né? Então eu poderia ficar na cidade, né? E Deus iria me usar, eu sei, mas
há tantas necessidades e a gente sabe que Deus ainda pode nos usar ali, né? Uhum. Então a gente faz todo esforço, vê o direcionamento do Senhor e aí a gente continua, né? Apesar das saídas, né, que os empecilhos, dificuldades e tudo mais, né, que tiveram, vocês conseguiram talvez chegar num nível de comunicação, começar a comunicar o evangelho? Sim. Vocês já conseguiram ver algum tipo de resultado e fruto, Certo. pensando talvez em conversão ou pensando no início de um estudo bíblico, né? Certo. Mais ou menos 6, 7 anos que a gente ficou. 6, 7 anos, para falar de Contando tempo aqui, se for contando, né? né? Por contando, que né? fica Então, na tribo. aí atrapalha o nosso aprendizado de língua, Sim. essa Uhum. sai, vai, sai, né? Você tá focado, de repente sai, né? Uhum. Faz parte. Mas eu e a Thalita ainda não chegamos, porque a missão ela tem um departamento chamado a consultoria, e aí os consultores vão, uma vez por ano, pelo menos, né, fazer avaliação com o missionário. Então, a última que eu fiz, eu estava num. Aí são pelo menos 4 etapas, né? E aí a gente vai subindo nessas etapas, né? Então eu já estou nessa etapa aqui e aí faltando um pouquinho para chegar para ser liberado, né? Sim. Uhum. Então aí eu fiz essa avaliação, estava nessa etapa e aí eu fiquei mais um ano e era para o consultor voltar para fazer a avaliação e não deu certo para ele ir, né? Sim. Então hoje Uhum. eu diria que eu estaria um pouco mais acima. E então para eu chegar nessa etapa tem 3 subpontos, 3 Sim. Subdivisões ali, né? subdivisões, né, para eu chegar aqui, né? Então eu estou Ser aqui, liberado, né? aí aqui eu estou no primeiro subdivisão para ser liberado para começar a ensinar na língua, né? Sim. Uhum. Aí teria mais 2 e eu chegando na próxima, aí eu sou liberado para ensinar. Sim. O colega, semana passada, foi liberado já, ele recebeu a presença do consultor, então ele foi Estamos liberado, felizes né? com E a isso, gente né? está muito contente, né? E aí ele vai começar um novo processo agora, que é a tradução do material que a gente depois vai começar a Sim. ensinar, né? Então, o nosso desejo como família, voltando agora, é Uhum. fechar esse ciclo para cair também nessa questão de começar a ensinar na Sim. língua, né? Mas já começamos a dar os Uhum. estudos ali. A gente colhe também frutos hoje daquele trabalho que começou com o pastor Edson, que são daqui Sim. de Vitória da Conquista, falecido, né? E a dona Nilza, Sim. o Uhum. pastor Dimas, a dona Iraci. Então a gente já colhe frutos hoje, né? Eles ficaram lá um tempo e depois de 40 anos a gente colhe frutos Eles já. foram os Impressionante, pioneiros e né? Foram asfaltaram o caminho ali. os Exato. pioneiros, né? Então E já tem indígenas é. que se declaram cristãos, né, ali. E é interessante salientar isso, porque é necessário que vocês cheguem, né, a um nível que vocês estejam liberados para comunicação. Isso. E é interessante para o pessoal em casa entender que se o missionário ainda não consegue chegar nesse nível, se ele tentar ensinar, ele pode talvez até criar um certo sincretismo, né? Uhum. Talvez por não ser claro na comunicação, né? Então, misturar as religiões, né? Então, é importante saber porque o evangelismo lá dentro não funciona como o evangelismo aqui fora. Que às vezes Sim. quem tá aqui fora pensa, mas por que 7 anos na tribo e não tem Sim. convertido, né? Não começou a pregar Não ainda? começou a pregar. Aqui fora você tem a mesma cosmovisão, você tem a mesma língua, você mora no mesmo local, tem os mesmos costumes, a mesma cabeça, Isso. né? Lá dentro não, você Hum. precisa passar pelo processo de aprendizagem, cultura, língua, e isso leva tempo. Sim, Então a sim, gente não sim. pode ficar cobrando, você tá 2 anos aí, cadê o batizado? Não aconteceu, né? Nenhum batismo, cadê a igreja formada, né? Porque não é o mesmo ritmo. Não. Sim, Tem sim. dificuldades próprias que são do campo transcultural, que é o que o missionário passa. Isso Então, mesmo. até ele chegar num nível de estar liberado a ensinar na língua, né? Então, isso passa um tempo, para Sim. depois ele começar a ensinar e tudo mais, né? Então, Sim. é uma dificuldade diferente das dificuldades que nós temos aqui. É isso Uhum. mesmo. E aí, mesmo que ele seja liberado, né, que a gente seja liberado, aí que o trabalho vai começar. Sim. No sentido de, como não Isso. tem nada na língua, então a gente vai começar a tradução, né, das lições. Hoje o Samuel, por exemplo, né, foi liberado agora, ele já vai começar as traduções das lições bíblicas, né? Aí leva mais um tempo até Uhum. que tudo seja traduzido, né? Aí Uhum. depois começa o ensino, né? Então, assim, é uma linha de tempo aí,
né? E aí a Bem gente precisa vasta, né? ter paciência, a igreja precisa ter paciência, né? Porque, no geral, as igrejas querem ver o quê? Resultados. Sim. De Rápidos. repente você está perdendo tempo, é muito Uhum. tempo isso, né? Mas é assim que funciona, né? Mas em lugares assim, onde o povo tem a sua língua, a sua cultura, a gente precisa ter esses cuidados, né? De Uhum. aprender para que o evangelho seja ensinado de uma maneira clara, precisa haver compreensão, e a compreensão, a língua que fala no coração dele, não vai ser o português, não vai ser o inglês ou uma outra língua, vai ser a língua dele, né? Então isso é Uhum. fato, né? Então o missionário precisa dedicar tempo, né? Gastar tempo nessa área de aprendizado, né? Tanto da língua e cultura, porque andam juntos, né? Sim. Talvez alguém que esteja nos assistindo não compreende muito o que a gente está falando e pode falar assim: "Ah, mas o missionário vai lá para impor a religião, proselitismo, isso. né?". O que Uhum. você diria para uma pessoa que Certo. acha que isso que você está fazendo é mudando e impondo algo Uhum. assim, pessoal? A gente tem muito cuidado, nós missionários, né? Porque nós não estamos ali para mudar a sua cultura, né? Às vezes a gente chega na igreja e várias vezes já me fizeram essa pergunta: "E aí, já mudou a cultura do índio? Ou e aí, já amansaram os índios, né?" Uhum. Eles têm a sua própria cultura. E aí o que que vai mudar? Por exemplo, essa coisa da sogra e do genro, o que que tem de pecado nisso? Se Sim. para eles é respeito, Nada. como Isso. para nós. Tem lugares que os nossos filhos chegam, as pessoas pedem bênção. O que que Sim. é isso? É cultura. E para eles não Respeito. faz sentido essa coisa, né? Uhum. Entra no lugar, Então, tira o chapéu, né? e tira o chapéu, né? São respeitos, né? Tradição, respeito, né? E o que que tem de pecado nisso, né? Então, a gente não está lá para mudar a cultura. Agora, Mantém. Uhum. tá para manter isso aí, né? Agora, a palavra de Deus, ela tem poder de transformar vidas, Uhum. né? E aí a confiança dele a partir do ensino da palavra de Deus vai ser quem? Em Deus, né? Uhum. Foi Deus que criou todas as coisas, não foram os espíritos que a gente tem, enfim. Então a palavra de Deus vem, ela tem poder de transformar e vai transformar aquilo que é pecado, né? Uhum. Em nenhum E momento a gente fala que o que você está fazendo é errado, né? a Uhum. gente tem muito cuidado com isso, né? Muito. Então, Quem vai fazer isso não somos nós, né? O Espírito Santo que vai trabalhar naquilo que realmente é pecado, Sim. como ele falou, né? tem coisa que é cultural, que eles vivem e não tem nada de errado, né? Como em outro países, né? Tem países que é totalmente diferente do nosso, né? Uhum. Às vezes o nosso problema é que nós somos egocentristas, né? A única cultura certa é a É a minha. minha. Aham. O único que está certo é os brasileiros. A única Uhum. maneira de fazer certo é do jeito que o brasileiro faz, né? Então não é assim, né? Existem culturas diferentes, foi Deus que criou, Sim. né? E aí a gente tem todo cuidado com isso, né? Eu já tive contato com pessoas assim que sempre falam: "Ah, mas o índio é preguiçoso". Mas é por conta da cultura, né? E eu tenho que explicar, eu falo: "Todo mundo é preguiçoso, porque o pecado Exato. preguiça é pecado", né? Mas principalmente a questão do proselitismo é que o missionário vai, mas ele não vai impor nem obrigar. É como aqui na cidade, eu costumo falar para as pessoas: na cidade a gente expõe o evangelho e parte da pessoa essa decisão, essa escolha, Isso. o ser humano balanceando entre o que ele crê e o que o evangelho apresenta. E a pessoa Uhum. toma um posicionamento, né? Uhum. Os indígenas são seres humanos Sim, e são inteligentes. E muito. ouvindo a mensagem, eles também fazem um contraponto. Claro. E aí eles podem falar positivamente: "Ah, entendi, isso eu quero isso pra mim", ou dizer: "Não quero, vou continuar com a minha vida", né? É isso mesmo. Tem muitos que nem vão no nosso estudo, né? Pronto. Sim. E a gente não obriga. Sim. É livre. Convida, você vem Isso. se quiser, né? Uhum. Como na E igreja, vai né? haver. Como na Vai. igreja. Convida, vamos lá, gente, Aham. na primeira igreja, no domingo, uma vez. A pessoa pode dizer: "Oh, que bom, eu vou", Isso. ou então, "Não quero". Não. É a mesma coisa, né? Mesma coisa. Não é nada forçado, é um Não, não. convite e decisão da pessoa, né? Exato. O que a gente vê e percebe então é que o evangelho e o missionário, na verdade, eles vão preservar a cultura, como a gente falou Sim. sobre Sim. a grafia, trazer a escrita da língua e tudo mais, né? O que vai ser mudado não é a cultura, mas são atos pecaminosos. Exato. Como aqui fora, né? Então é da nossa cultura, talvez a pessoa ir para barzinho, beber cachaça e tudo mais. Quando ela ouve do evangelho, ela não deixou de ser brasileira. Uhum. Ela não deixou a cultura, mas ela deixou essa prática pecaminosa. Sim. Porque Claro. a Bíblia e o Espírito Santo trouxe essa mudança na vida da pessoa. É a mesma coisa, né? Sim. A gente ouve falar de histórias também de infanticídio, né? Em muitas tribos, né? Nasce gêmeos.
questão de crença, tudo tal, tem que matar um tal. Quando o evangelho chega, essa questão pecaminosa, evidentemente é mudada. Sim. E sempre muda para melhor. Sim. Sempre muda para melhor. O cristianismo faz isso, né? Com certeza. Onde a sociedade é fundada com base no cristianismo, ela vive melhor. Torna melhor. Vive melhor. E aí a gente já tem ouvido, né? Missionário, antes eu tratava a minha esposa assim, agora eu vejo como que vocês tratam, eu vejo como que a Uhum. Bíblia ensina sobre tratar a esposa, né? Trato com os filhos, né? Uhum. E aí a esposa, a gente tem um feedback às vezes da esposa, né? Ou a Thalita às vezes tem feedback, olha, meu marido tem melhorado nisso, né? Uhum. Essa coisa de traição tem muito, né? Então, Uhum. o meu marido agora ele pode ir para uma outra comunidade, ele Uhum. já me respeita, ele já entende. Então, a gente tem muito cuidado com essa questão Sim. e o nosso desejo como missionário é de manter, né, Uhum. aquilo que é cultura. Agora a palavra de Deus ela vai mudar aquilo que é errado. A escrita, por exemplo, lá quando nós chegamos para trabalhar onde nós trabalhamos, ninguém sabia ler, Uhum. né, um ou outro, né? Porque tem uma escola, mas muito precária e tal, aquela história. E aí nós chegamos lá, hoje até os que são mais velhos, né, já assinam o seu nome, Uhum. né? Uns já aprenderam a ler, aprenderam a escrever, né? E falavam a língua, mas não sabiam escrever nada da sua língua, né? Uhum. E agora já está escrevendo a sua própria língua, né? Então eles se Uhum. sentem até contentes e felizes, né? Eu posso escrever aqui na minha língua, né? Então é assim, a gente tem todo esse cuidado, né? Eu tive a oportunidade de visitar 2 tribos, onde uma tinha o evangelho e a outra não. A diferença é significativa, é tremenda a diferença. Sim. Uhum. A tribo onde o evangelho ainda não tinha sido ensinado, eles sofriam muito com o alcoolismo, Sim. sofria muito ali com a questão de drogas, muitas coisas eles sofriam ali. Quando eu visitei a tribo onde o evangelho já tinha sido ensinado, já tinha uma igreja nativa e tudo, inclusive a liderança nativa, eles já não tinham esses mesmos problemas. Tinha problemas, como todos têm, nós Sim. somos pecadores, né? Mas já não sofriam a mesma coisa. Aquela tribo já não tinha o problema do alcoolismo, como era generalizada na outra. Então a gente percebe realmente como a Bíblia ela traz mudanças e mudanças para melhor. Uhum. Eles mantiveram totalmente a cultura deles, mas a gente percebe como eles viviam melhor, viviam bem as crianças, os adultos, os idosos, né? Sim. Porque a Bíblia ela traz essa realmente influência. E na nossa cultura tem uma questão, a gente meio que foi ensinado de que o indígena, os povos isolados, eles vivem num certo paraíso na terra, onde Uhum. não tem problemas relacionais, onde ninguém tenta pegar nada do outro, vive num estado de pureza. E quando o missionário ou alguém entra, estraga essa pureza. E isso é uma falácia extrema. Uhum. Basta você chegar num local onde eu trabalhei, só tinha um crente. O restante do pessoal não tinha ouvido o evangelho e tal. E era muito diferente ele com o tratamento com a sua esposa, porque lá as mulheres carregam muito peso, né? A Uhum. macaxeira, a lenha, e elas trabalhavam de forma extenuante. Só que este, que era crente, ele ajudava a sua esposa. Ele carregava o peso, Uhum. ele ia pegar água no rio, coisas que eram mais de mulher. Ele fazia algumas coisas para aliviar a carga dela. Ela trabalhava, né? Sim. Dentro da cultura tem um papel ali, mas ele aliviava, entendendo de que ela precisava de uma ajuda. E ajudar é uma coisa boa. Você não Sim. precisa deixá-la assim, né? Sim. Aí Então, você vê que o cristianismo ele valoriza as mulheres. valoriza. Olha só, E na verdade. aldeia a gente vê alcoolismo, Uhum. né? Bebendo gasolina, porque Sim. o vício é tão grande que não Sim. encontra álcool, bebe gasolina, Uhum. muita briga, muita traição, muita violência. Uhum. Eu tô falando aqui, não é que só tem isso, tá, gente? É uma Sim. sociedade. Sim. Tem coisas boas, tem Sim, festas, sim. tem alegria, tem Uhum. amor entre as pessoas, mas tem esse outro lado que a gente Sim. encontra aqui na nossa sociedade, Sim. de coisas que seriam ruins e que o evangelho transforma. Uhum. Sim. É isso mesmo. Inclusive o medo, né? Você acha que o indígena é um tremendo corajoso, né? Mas eles têm muito medo porque tudo tem algo espiritual por trás. E a Sim. própria palavra de Deus fala, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Uhum. Então, não tem Cristo, nação nenhuma que tem o Senhor, que não tem o Senhor, não é feliz. Então, Essa é um medo.
Constante. essa ideia, né, de que eles estão lá, estão felizes, os missionários não precisam ir lá, né, isso é fake news, né, essa palavra que é muito usada hoje, né, mas isso não é real, né, como eu já vi o maiorzinho, né, a criança ensinando para os pequenininhos, né, ó, você não pode passar naquela árvore, porque se você passar lá, os espíritos que moram naquela árvore vão te levar, e aí você nunca mais pode voltar. Rapaz, olha o medo que tá colocando, né, e aí eles têm isso como real, né, Uhum. e aí eles vão crescendo com aquilo, e fora as milhares de outras coisas, não faz isso que senão acontece isso, não faz aquilo senão aí ele não vai só para o mato, Sim. mesmo sendo adulto, porque ele tem medo, né, Uhum. desses espíritos que pode levar ele e nunca mais ele pode voltar, né, então ele Uhum. cresce com aquilo, com aquele medo, né, e então essa história aí, né, isso não é verdade, né, estão lá tão felizes, tem muita Sim. coisa, claro, é um lugar muito especial, né, principalmente para nós, a gente tem Uhum. eles como parte da nossa família, né, mas como a Alba falou, também tem os seus problemas, os seus medos, né, Uhum. quando vem um tempo de chuva, aquilo ali é horrível para eles, né, a gente tem onde, correr, né, a gente sempre corre para Deus, né, nos momentos Sim. aí você olha para um povo desse aí que não tem, né, para onde correr e tudo mais, né, enfim. É. Como a Bíblia diz, né, perfeito amor lança fora todo medo. Medo. Uhum, Então é o amor de Deus, né. isso mesmo. Thalita e Ayrton, chegando aqui mais para o final da nossa conversa, qual que seria então o projeto para o futuro para vocês, de vocês? Vocês hoje estão aqui, né, nesse tempo de divulgação, mas vocês pensam em voltar para a tribo, pensam ficar até quando? Como que seria essa questão? Certo, então nós chamamos de período de divulgação, então nós ficamos 4 anos no meio do mato, né, e aí agora nós saímos ficamos um tempinho com a nossa família, tem pessoas da minha família que nem conhecia minha filha que já vai fazer 4 anos, né, então nós precisávamos ficar esse tempinho fora para isso, né, um tempo e também, com a família e Obrigado. também com a nossa igreja, então Hum. ficamos uns dias na nossa igreja, tinha irmãos na minha igreja que nem nos conheciam ainda, né, e também que eu nem, os conhecia, né, e um período também para visitar outras igrejas, né, que têm orado por nós, né, que são nossos parceiros aí, que têm caminhado junto conosco, né. Então Uhum. nós estamos nesse período de viagem, né, desde que saí, de Rio Branco já viajamos 10.000 quilômetros, né, e aí a gente vai seguir aqui agora para o Ceará, visitando ali, e depois vamos retornar e enfim descer para a aldeia, né. Então, Uhum. esse é o nosso aproveitamos também para tratar de saúde, né, ficamos um período ali em Goiás, em Brasília, tratando saúde. Thalita fez uma cirurgia, né, mais uma, né, para o histórico, né. Coleção. Ah, então é mais ou menos isso, né, vamos terminar esse período de visitar algumas igrejas, e aí Uhum. retornamos, se Deus quiser, Amém. né, para a tribo, né. Então esse é o nosso E a gente fica em oração por vocês. uhum. Obrigada. Muito boa essa conversa, né, Binha? Nossa. Muito boa essa conversa, eu creio que abençoou muito quem está nos acompanhando, nos assistindo, né, muita informação do campo missionário, Sim. então eu creio que deu para abrir os olhos para esta realidade, para as necessidades. Mas eu queria então, nesse fechamento, que vocês, concluíssem falando aí, despedindo do pessoal, e Uhum. se sentir liberdade, deixar um número para contato, caso algum irmão queira, né, que está assistindo, porque creio Uhum. que vai ter gente aí de todo canto do Brasil ou do mundo acompanhando vocês, talvez vão querer entrar em contato para conversar um pouco mais. É. Eu quero começar agradecendo, né, ou finalizar essa conversa, esse tempo, né, agradecendo, né, ao pastor Rodrigo, à Alba, pelo convite, Uhum. e são muitas informações, né, então a gente tentou passar aqui algumas coisas, né, na nossa conversa, certamente foi um tempo bom. E aí eu queria dizer o seguinte, terminar dizendo que ainda há muita necessidade. Ainda há muitos povos, eu falei que são em torno de 90 que não têm a presença missionária, etnias diferentes, com outra língua e outra cultura da qual eu trabalho, então há muita necessidade ainda. Todo dezembro eu tenho saído da aldeia para fazer uma viagem missionária no rio, em um dos rios do Acre chamado Rio Iaco. E nesse rio são ribeirinhos que moram. Uhum. E a gente sobe nesse rio e eu toda vez tenho voltado desafiado,
de ver pessoas que falam a minha língua, que têm a mesma cultura que a minha, mas que ainda não foram alcançadas pelo evangelho. E são muitas as pessoas. A gente sobe ali 6 dias parando em todas as casas, né? Tem uma casinha aqui, outra a gente sobe ali 2, 3 horas, outra casinha lá, né? E aí a gente chega, não tem presença missionária, ainda não conhece da palavra de Deus, né? Então, ainda tem muita necessidade, né, das pessoas pelo evangelho, né? Então, continue orando para que o Senhor levante, né, mais obreiros para a sua seara. Esteja orando por minha família também, né, o Ayrton, Thalita, o Arthur e a Elisa, para que o Senhor continue nos usando, nos dando saúde. Precisamos, né, para continuar o nosso ministério ali, pelos nossos colegas Samuel Noabe, a Isabela e o Daniel, que hoje estão lá na aldeia, né? Então, e também para o povo que nós trabalhamos, né, para que a palavra do Senhor venha alcançar os seus corações. Então, se você quiser anotar o nosso contato, é 68, é o DDD do Acre, né? 68 999 51 1890, né? Pode mandar um WhatsApp. Sou da igreja tal, de Vitória da Conquista, ouvi o podcast e tal, e aí a gente vai retornar, tá bom? Mas desde já, muito obrigado e Deus continue abençoando a vida de vocês. Quero também agradecer vocês, né, por esse convite e dizer que a oração de vocês são muito importante. Quando nós estamos lá no campo, é ela que a gente sente, né? É o fortalecimento da igreja ao nosso favor. A gente não pode fazer essa obra sozinhos, né? Então, precisamos do seu apoio em oração, né? Que com certeza vai nos encorajar, né? Às vezes até um oi no WhatsApp. Oi, estamos aqui, né? Às vezes eu recebo algumas mensagens, né? Tem um pedido para a gente orar hoje, algo específico, e a gente está orando. Manda uma foto da sociedade feminina. Aqui, ó, estamos reunidos agora orando por você. Às vezes eu recebo isso, então é tão animador, né? E a gente precisa, sim, E do dentro da cuidado tribo, da igreja. dentro da tribo, então, vocês conseguem ter a possibilidade de responder Sim. na internet. Não precisa ser sinal de fumaça, não. Não, nós passamos um bom tempo sem nenhuma comunicação. Lembro que uma vez eu cheguei na cidade e aí fui procurar um tio meu, ele havia falecido há um mês, Sim. porque a gente não tínhamos informação nenhuma, né? Nenhum contato, né? Tinha aqueles rádio amador, oi, câmbio, chiava, né? E aquela coisa, né? E agora a gente tem internet, né? Pensa. Chegou lá para nós e tem nos ajudado muito. Então a gente Amém. pode ter essa comunicação Sim. com a igreja, com os irmãos, né? Mandou uma mensagem, a gente pode conversar e é muito animador quando a gente recebe mensagens assim, olha, a gente está junto com vocês, né? Sim. Estamos orando por vocês, né? Como a Thalita falou. Bem, Mas graças a obrigado. Deus. Então, Obrigada. gente, estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast. Uma bênção, graças a Deus. E queremos agradecer ao casal por estar aqui, compartilhar sua vida e ministério. Vocês falando, eu estava pensando, né? A foto tomou vida. Porque nas nossas igrejas a gente tem a foto, ore pelos missionários e tal. Mas nessa conversa a gente viu os desafios, a quantidade de cirurgias que toca na gente, né? A gente fala, poxa, que luta, né? Que dificuldade que muitas vezes a gente não passa aqui, mas Deus possa fortalecer os irmãos, Amém. possa dar força, vigor para continuar. E agora, nessa reta final de aprendizagem de língua, para iniciar Sim. um ensino, que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Muito obrigada. Você que nos acompanhou, fica a nossa gratidão nesse PIBcast. Gostaria de pedir a você que envie o link aí para os seus amigos no WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam conhecer esses irmãos e serem desafiados pela obra missionária. Também contamos aí com o seu like. Se quiser fazer comentários também, às vezes você tem alguma dúvida, alguma pergunta, nós estamos dispostos também a poder responder ali nos comentários, né? Ter essa dinâmica com vocês. E nós ficamos muito gratos. Muito obrigada por você nos acompanhar até aqui. E fique atento, porque outros episódios virão por aí. E nós vamos falar aqui sobre muitos outros assuntos, né? Falamos hoje sobre missões, mas tem teologia, tem psicologia, tem filosofia, educação, política. Os assuntos são vastos e nós esperamos você aqui com a gente, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.